em um sistema carcerário, que mesmo com a nossa atuação é um sistema carcerário que viola direitos humanos, eu me arrependo muito, entende? De tudo que eu fiz na minha vida e o crime não compensa. Trazer comida para dentro de casa. E faltava leite, fralda, eu tive que ir pro corre, eu fui pro corre. A ressocialização, ela ajuda muito, 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 mas você não tem noção. E lá dentro é horrível. E a educação é um meio de transformar qualquer nação, qualquer pessoa. Só os brutos não mudam. A ressocialização, ela é uma responsabilidade compartilhada. Não é apenas responsabilidade somente dos internos, mas também da sociedade e do Estado. A pessoa vai porque quer realmente uma nova chance, uma nova oportunidade. Fatos Criminais, o podcast que te explica os caminhos da defesa. O sonho do dinheiro fácil do tráfico de drogas começou aos 16 anos para Thalia Santos, conhecida como Thalia 7. Com a geladeira vazia, ela viu na venda de drogas uma oportunidade de sustento. Quando eu entrei pro crime, pro tráfico, eu achava que ia mudar de vida, ia ter uma vida melhor. Foi assim que aos 26 anos foi presa pela primeira vez, em maio de 2023. Nessa época já era mãe de 2 crianças, uma de 9 e outra de 5 anos. Existem 2 modos para ser considerado um interno no sistema prisional. O defensor público Wagner Santos, atuante na Vara de Execuções Penais, explica. Ou é uma prisão definitiva, como bem expliquei, depois de uma sentença condenatória, ou é uma prisão provisória, seja ela prisão temporária, prisão provisória, uma medida cautelar que foi imposta a essa pessoa que entrou na unidade prisional. O artigo 316 do Código Penal prevê que a prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias pelo juiz ou tribunal, para verificar a necessidade da continuação do cárcere e até mesmo a legalidade. Com isso, Thalia foi posta em liberdade após 2 meses e 28 dias, um tempo que pode parecer curto, mas para quem está na cadeia, é uma eternidade. Perdi aniversário da minha filha, perdi os eventos de família, que eu sempre estava presente e o meu tempo estava passando tão devagar e eu perdendo lá dentro. Eu falei, não quero envelhecer aqui. O tráfico de drogas já não era mais o sonho de conquistar o sucesso, por isso começou a trabalhar. E eu saí, eu fiquei pensando, eu falei, não, vou fazer um curso, vou começar a botar cílios, porque a gente só vê isso, não tem? Só tem essa mínima opção para quem não tem para onde recorrer. E aí eu falei, não, vou fazer um curso. Comecei a botar cílios e nenhuma cliente não dava nada, não tinha dinheiro nenhum. E aí eu fiquei sem chão, Eu comecei a fazer procurei um emprego e tudo mais, mas eu não queria voltar para aquilo ali. Tendo que sustentar sozinha 2 crianças, a tentativa de recomeçar não deu muito certo. E faltava leite, fralda, eu tive que ir pro corre, eu fui pro corre. Pouco tempo depois, foi presa novamente. Desta vez, por 3 meses e 18 dias, mais ou menos no período de janeiro a maio de 2024. Entrou grávida e lá teve o caçula. Quando eu saí da segunda vez, vieram atrás de mim e tal. Eu falei, mano, tô passando... Porque ninguém te ajuda por ajudar. Eles falam assim, eu te dou droga, tu quer droga? Aí tu faz teu dinheiro e tal, mas ninguém vai lá na tua casa te ajudar, não tem? E aí eu fui atrás de um emprego. Falei, não, vou atrás de um emprego que... Demorou, mas eu consegui, E hoje estou trabalhando. E eu tenho na minha cabeça que eu vou dar o melhor assim e honesto. Eu quero dinheiro limpo, eu não gosto mais. Nada sujo. Dessa vez, ainda cumprindo pena no regime semiaberto, o recomeço veio por meio das redes sociais. E aí eu comecei a gravar as histórias da minha vida, Que eu já fui pro tráfico, que eu tinha passagem e tudo mais, e incentivando as pessoas que aquilo ali não é bom e que não é o crime não compensa, A frase que eu deixo sempre no final do meu vídeo, o crime não compensa, porque não compensa, e para fazer o bem. Quando eu entrei pro tráfico, eu achei que eu ia enricar. Na verdade, eu não achei. Eu tinha total certeza. Eu entrei pro tráfico, eu tava com meus 16 anos, na minha flor da idade. Eu vim de uma família muito pobre, onde tinha muita dificuldade, e aquela ali era a minha chance de mostrar que a gente seria mais que aquilo. Eu tive condição de ter um carro, de ter uma moto, e ter um dinheiro, comida boa, roupa boa. E aquilo para mim era tudo. Foi onde eu comecei a alavancar ainda mais, para subir de patamar e poder subir, para poder subir. Só que o crime não compensa. Você vai subir, só que quanto mais você sobe, quando você chega no topo, nem é o topo ainda, você cai e a queda é maior. Quanto mais você sobe, maior é a queda. O crime não compensa, ele tinha ilusão. Eu falava, ninguém da minha família tem nada, ninguém nunca teve nada. Eu vou ser a primeira a ter. Mas como? Através do tráfico, eu tive. Só que quando a minha casa caiu, que eu subi, ela caiu jogando tudo no chão e foi uma pancada grande. Derrubou não só eu, mas tudo que eu tinha. Tudo que eu tive do tráfico,
o tráfico levou para o fundo do poço. Porque tudo que vem do tráfico é maldito e tudo volta para lá, para maldição. O pó. O crime não compensa. É ilusão, sai dessa enquanto é tempo. E nem pense em entrar, não vale a pena. Com mais de 130 mil seguidores no TikTok e quase 93 mil no Instagram, Thalia é exemplo de recomeço. Os adolescentes, as crianças também vão lá e tiram foto e falam: tia, eu sigo teus conselhos, eu não vou ser assim. Eu falei: que bom. E eu abraço, né, e fico feliz, porque, querendo ou não, é a influência, não tem? Eu influencio outras pessoas a não querer a vida errada. Eu influencio sim. Além da monetização das redes sociais, Thalia trabalha e tem a própria loja de roupas. Dessa vez, conseguiu recomeçar a vida pelo trabalho, mas ainda cumpre a pena no regime semiaberto. A oportunidade de trabalho deve começar desde o momento do regime fechado. O defensor público Wagner Santos esclarece o funcionamento. No fechado é possível ter a remissão, mas por ser regime fechado, a única possibilidade da remissão fora da unidade prisional é em obras públicas. O Estado tem em seu favor essa previsão legal na Lei de Execução Penal, em que o reeducando pode sair da unidade prisional para trabalhar em obras públicas. Não pode trabalhar numa empresa privada, quem está no regime fechado. Internamente, também pode trabalhar, independente do regime, seja ele fechado ou no semiaberto. Mas para o trabalho interno, exige e já vai cuidar dos critérios de colocação dessa pessoa é a unidade prisional, é a administração penitenciária, considerando a realidade daquela unidade. Dentro das ações de ressocialização pelo trabalho promovidas pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, SEJUC, existe o projeto Renascer. Daiana Almeida é a diretora do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Além de fornecer uma ocupação produtiva, durante o período de cumprimento de pena, ele oferece também a oportunidade de aprendizagem, habilidades práticas, desenvolvimento pessoal e contribuição para a reinserção social. O valor dos serviços realizados pelos reeducandos do projeto Renascer visa a manutenção do próprio projeto e o pagamento de pelo menos 3/4 de um salário mínimo, previsto no artigo 29 da Lei de Execução Penal. Do total arrecadado, metade é destinado aos reeducandos e a outra para a SEJUC. O projeto Renascer teve início em 2019. Atualmente conta com 9 oficinas: mecânica, posto de lavagem, pintura e polimento, lanternagem, serralheria, marcenaria, refrigeração, borracharia, barbearia e serviços especializados. Para serem selecionados, os reeducandos passam por uma triagem. A gente busca selecionar, fazer uma triagem junto à inteligência para a gente conseguir recuperar a autoestima, a vontade que ele tenha de crescer. Então, eu vejo o projeto Renascer hoje como uma oportunidade ímpar dentro do sistema prisional. Mas, eu sei que a gente tem um quantitativo hoje reduzido, até mesmo por conta do espaço. Temos projetos de ampliação, mas isso a gente sabe que demora um pouco, Questões de licitação, questões de até estrutura física mesmo. Antônio Araújo está no projeto Renascer há 5 anos. Antes de ingressar no sistema prisional era topógrafo, mas descobriu uma nova profissão. Quando eu cheguei no sistema prisional ali, aí me disseram que eu vinha remir aqui na garagem, Só que desde lá um dos meninos dizia: tem a lanternagem, tem a mecânica, tem o lava-jato, mas bom é a lanternagem para trabalhar de pintura. E eu, desde quando eu cheguei aqui, eu fiquei trabalhando na lanternagem e me dediquei mesmo e aprendi a preparar, aplicar da Prime e preparar o carro todinho para pintura, isolar, E hoje eu já estou com mais de ano que eu estou pintando. Ela depende muito da gente, A gente tem que se dedicar mesmo, porque se você não se dedicar na pintura, cada trabalho, cada carro é um trabalho. Cada pintura ela é um preparamento, A gente faz não é do jeito daquele, a gente tem que caprichar mais e pintou tem que melhorar a pintura do outro, Todo tempo caprichando para melhorar. E hoje a gente tem que agradar o cliente. Ele chega aí, pede um serviço bom, a gente tem que fazer do jeito que ele quer, porque senão não está do jeito adequado do serviço. Por outro lado, José Wilson já tinha noção de serralheria e aprimorou os conhecimentos. Apesar que nós estamos aqui pagando pela pena, a gente não pode pegar e se descansar do que a gente já sabe um pouco. Então eu fui me aperfeiçoando, de criar máquinas e fazer algo pelo projeto Renascer. Um serviço que antes era manual foi automatizado com a criação de uma máquina laser, que personaliza qualquer projeto em MDF. Aí eu vi a pequenininha, que foi comprada na China, passou um bocado de tempo, eu vi que ela tinha motor, correia, tinha placa, tinha drive, tem toda essa situação. Aí eu fui vendo, fui analisando e fui pedindo aos poucos, os materiais, mandando minha família comprar. E quando chegou, eu fui montando. O nosso coordenador sempre lhe dá a oportunidade de a gente se capacitar. A gente tem o escritório na frente
sempre a gente assiste vídeo, para a gente se profissionalizar. E fui me profissionalizando e montei essa de 1 metro por 1 metro. Aí eu achei que estava pouco, e agora eu construí uma de 2,5 metros por 1,5 metro. Essas pequenas, elas produzem em MDF, que é como se fosse papelão imprensado. E essa que eu construí de 2 metros por 1,5 metro, eu vou fazer tauba personalizada. Tauba de carne, petisqueira, abridor de garrafa, fazer imagem 3D em madeira e daí por diante. O Senai atua nesse processo de ressocialização pelo trabalho, ofertando cursos de capacitação para os reeducandos. Marcelo Chaves, gerente de educação profissional, destaca o trabalho desenvolvido pela instituição. Nós ofertamos a eles 13 áreas de conhecimento que tenham mais aplicabilidade e mais linkada à indústria, de acordo com a aptidão dele também. Nós temos na área de alimentos, nós temos para o público feminino uma grande procura na área de curso de panificação, confeitaria. A construção civil para os homens é muito procurada, como também a parte de marcenaria, refrigeração, a parte de metal mecânica, de solda. São cursos que eles procuram bastante, porque sabem que é um emprego muito rápido, é o caminho mais rápido para o emprego. Cícero da Costa já atuava como artesão em madeira. Com as qualificações, agora é marceneiro profissional. 20 reeducandos fizeram um curso de marcenaria e móveis projetados pelo Pronatec em parceria com o Senai. E eu era um deles, onde eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar com MDF, como detalhes de marcenaria que eu já sabia, só que eu não sabia da maneira profissional. Vamos dizer que nós fazíamos no bruto, e o curso veio para somar, para aprender a técnica da marcenaria mesmo. Um professor muito bom, o professor Ednilson, somou muito. Hoje em dia, algumas pessoas que fizeram o curso comigo, na época, abriram sua própria marcenaria, ou estão trabalhando em outras marcenarias e outros em móveis projetados. Então, provavelmente ano que vem eu também estou no mesmo barco deles, né? Eu estou investindo em ferramentas, máquinas, madeiras, já investindo num terreno lá fora, justamente para construir um galpão, para nós abrirmos nossa marcenaria, por causa que a área da marcenaria hoje é uma área que está se perdendo com o tempo. Hoje em dia, os móveis projetados, os móveis de MDF, eles estão ganhando muito espaço por ser mais prático e mais barato. E a marcenaria, os profissionais de marcenaria estão envelhecendo, e os filhos dele estão se formando em advogado, doutores, e não querem trabalhar com marcenaria. Então a marcenaria hoje, os móveis em madeira estão ficando mais difíceis de encontrar. Tu vai hoje numa loja, numa grande loja, comprar uma mesa com cadeira, tu vê as mesas muito bonitas, a cadeira muito bonita, mas na hora que molha a primeira chuva, a primeira umidade, quebra a perna, aí o pessoal procura uma marcenaria para ajeitar. Passar pelo sistema prisional cria um estigma dentro da sociedade, que acaba por rejeitar os egressos. Assim, a jornada de recomeço pelo trabalho encontra as portas fechadas pelo preconceito. Há muitos benefícios em contratar um reeducando ou egresso do sistema prisional, como afirma o coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Almiro Padilha. Nós temos inúmeros benefícios, né? Então, basicamente, muitos tributos ele deixa de pagar, né? Além do mais, quando o empresário faz isso, né, ele atende essa questão do viés social, né? O empresário tem que entender que a sua empresa ela é valorizada também pelo viés social. Isso é uma coisa que o mundo está mudando. Então, esses projetos são fundamentais, e essas iniciativas que surgem aqui e acolá são fundamentais, porque além de abrir uma oportunidade, como você disse, olha, eles melhoram aquela expertise que a pessoa tem, ou então às vezes muda o rumo. Muitas vezes ele é um pedreiro e ele sai de lado do sistema com outra profissão, né? Então, isso é muito importante. E eu quero abrir até um parênteses, né, sem esquecer de voltar. A gente precisa, porque isso que você fala aqui, muitas vezes os reeducandos que estão lá dentro, eles escutam. Então, eles têm que entender que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes, essas pessoas que estão segregadas, é uma oportunidade na vida deles, né? Eles vão ver uma pessoa que nunca se preocupou em estudar, ele começa a estudar lá dentro do sistema, né? Mas voltando para a questão, o que é uma coisa importante? Essas pessoas que são colocadas no mercado de trabalho por vários segmentos, várias iniciativas, vários projetos, o percentual de reincidência é muito pequeno. Graça Ferreira é técnica do Escritório Social, vinculado à Assembleia Legislativa de Roraima
e ao Conselho Nacional de Justiça. Esse equipamento público atua no acolhimento e inserção de egressos e pré-egressos no mercado de trabalho, ou seja, cumpre a função de reunir vagas de emprego e dar suporte para que as empresas efetuem a contratação. A gente que vai até a empresa, faz essa parceria, dizer qual é o público que nós trabalhamos, a necessidade desse público estar inserido na questão da empregabilidade, para te informar que essa questão, essa demanda é o nosso maior gargalo hoje, porque você sabe que quem passa pelo sistema não deixa de não ter um preconceito, né? Aqui fora, quando saia, não é toda empresa que quer empregar o egresso, temos essa dificuldade e a gente aos poucos nós estamos quebrando isso, construindo isso de uma forma que as empresas possam acreditar que essa pessoa, quando nos procurou, que é uma demanda voluntária, essa pessoa quer uma oportunidade, essa pessoa quer se levantar, essa pessoa quer uma chance para poder continuar a sua vida. Um dos requisitos para o reeducando progredir do regime semiaberto para o regime aberto é ter uma proposta de emprego. Assim, quanto mais oportunidades de trabalho, mais rápido o educando sai de dentro do sistema prisional, o que auxilia no combate à superlotação dos presídios, e com essa possibilidade, fica mais difícil dos internos serem cooptados pelas organizações criminosas, como detalha o defensor público Wagner Santos. Se a gente não acolhe, quando a gente fala a gente é Estado, que a Defensoria Pública é Estado. Se o Estado não acolhe, se a gente não acolhe, o Estado paralelo vai acolher. E o Estado paralelo é a criminalidade. É aquela pessoa que vive à margem da sociedade, que não se interessa de estar na sociedade como a gente quer que esteja, entende? Então, se o Estado não acolhe, o Estado paralelo vai acolher. E o acolhimento não é a frase comum que a sociedade utiliza, não tá achando ruim, leva para casa. Não é isso, entende? É fazer com que aquela pessoa que tá presa, que sabe que errou e sabe que deve cumprir, cumpra dentro do que aquela própria sociedade determinou através de seus representantes quando fez a lei. Dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal reconhece um estado de coisas inconstitucional dentro das prisões. Assim, admitiram que há violações sistemáticas de direitos humanos que oferecem condições precárias de infraestrutura, higiene, alimentação, atendimento insuficiente em saúde, superlotação, relatos de tortura e maus-tratos. Diante dessa situação, o Conselho Nacional de Justiça, com o apoio de diversos parceiros, estão construindo o Plano Nacional Pena Justa, como explica o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. O Pena Justa tem uma causa, tem um instrumento e busca uma determinada consequência. A causa do Pena Justa é a situação caótica, profundamente desumana, que vivencia o sistema penitenciário brasileiro, e por isso o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema presidiário brasileiro. Portanto, as prisões públicas no Brasil já levaram o Brasil a ser condenado mais de uma vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e estas são algumas das causas que geraram o Plano Pena Justa. Ele foi, portanto, decorrente desse julgamento do Supremo. Ele tem um instrumento que busca levar a efeito um conjunto de ações para mudar este cenário, que é uma tragédia no sistema penitenciário, e uma dessas ferramentas diz respeito a programas de reinserção social, porque não basta atuar dentro do presídio, é necessário dar condições para que os egressos consigam se reinstalar na vida social. E isto passa por uma atenção à família, atenção ao trabalho, atenção ao meio social, ou seja, o mínimo de condições dignas para que isso se dê. O Plano Pena Justa é uma determinação do STF para que cada unidade federativa elabore o próprio projeto de ação com base nas particularidades de cada estado. O defensor Wagner Santos descreve a singularidade do sistema prisional de Roraima. Aqui tem toda a mazela que tem no resto do Brasil. A alimentação é aquém do que seria o ideal, superlotação, unidades prisionais que, diante da sua falta de infraestrutura, também traz lesões a direitos humanos. Tem toda a questão que todo o Brasil tem. Mas no estado de Roraima tem a peculiaridade porque aqui é fronteira, aqui é tríplice fronteira, entende? Então estamos lá da Guiana, lá da Venezuela. Isso traz umas peculiaridades, qual seja, tem presos aqui que não recebem visita. Não recebe porque os familiares não estão no Brasil. Estão em outros países, entende? Além disso, a limitação linguística também.
diferente de outros estados mais centrais do Brasil, aqui, por ser fronteira, tem presos guianenses, tem presos venezuelanos que traz essa limitação da fala. Além disso, tem a questão indígena. Proporcionalmente, o estado de Roraima é o estado que mais tem indígenas de populações. E também isso tem na unidade prisional. Dentro das unidades prisionais tem presos indígenas, a Defensoria Pública terminando agora um mutirão indígena, tentando mapear quem é e quem não é indígena que está no sistema prisional. E já observamos através desse mutirão que tem indígenas que não dominam a língua portuguesa, tem só a língua indígena materna deles. E com isso vem a questão da religião, vem a questão da alimentação, que a alimentação indígena é um pouco diferente da alimentação não indígena. Então, veja, aqui no estado de Roraima, para além dos problemas comuns no sistema carcerário, tem essa questão de presos de outros países, presos indígenas. Isso vai somando ao que já tem aí. Com esses problemas no sistema prisional de Roraima, o desembargador Almiro Padilha enxerga uma oportunidade do Estado ser referência nacional. Nós temos uma comunidade colocando todos os regimes aí, né? O fechado, aberto, quem já está em liberdade, enfim. Nós temos em torno de 5.200, 5.300 pessoas, né? É uma população muito pequena. Considerando o fechado e o semiaberto, em torno de 3.200. Em todas as unidades, estou falando, no estado todo, né? É uma população pequena ainda, fácil de trabalhar. Uma das coisas, nós precisamos criar uma central de vagas. Nós não temos ainda. Veja, você tem uma central de vagas na educação, você tem uma central na saúde, mas você não tem a central de vagas no sistema. Nós precisamos criar isso, está dentro do Pena Justa, né? Todos os estados têm que fazer, nós estamos fazendo o nosso. Por que eu tenho... Primeiro, nós temos várias construções em andamento para melhorar esse déficit, como você disse, de vagas, né? É bem verdade que as construções no executivo em geral, e não é do nosso em especial, as construções são muito morosas, problemas de contrato, rescinde de contrato é de novo, enfim, é uma burocracia muito grande, né? Que o executivo precisa melhorar, evidentemente. Não por ser do judiciário, mas é diferente. Nós conseguimos contratar com mais eficiência e com mais rapidez dentro do Poder Judiciário. Mas nós temos uma Sejuc, né, uma equipe da Sejuc, que a gente tem que destacar a parceria deles. Eles estão realmente querendo resolver isso, né? Então, eu acredito que nós estamos agora com um projeto do regime harmonizado, né, que é tentar todas aquelas pessoas que estão no semiaberto, que ainda estão sem empregos, portanto, continuam dentro do sistema 24 horas, tentar analisar caso a caso, ver quem é possível colocar uma tornozeleira e mandar ele para casa dele, né? Nós estamos tentando isso, já vai melhorar um pouquinho essa superlotação que nós temos hoje, né? Mas você imaginar que essas pessoas, numa cela em que tem lugar para 8 pessoas, ficarem lá 15 pessoas, e que nós estamos ressocializando, nós não conseguimos isso. Se você imaginar que hoje uma pessoa consegue dormir, ainda que no piso, mas sem estar com a cabeça escorada numa parede ou num vaso, isso não é a nossa realidade ainda. Entre as metas do Plano Pena Justa em Roraima estão a redução do encarceramento em massa, o fortalecimento de alternativas penais e a melhoria das condições das unidades prisionais, priorizando a reinserção social e a dignidade da pessoa humana. Voltando à história da Thalia, ela foi reincidente, mas uma oportunidade de emprego mudou a vida dela. Quando eu tava procurando bastante essa proposta de emprego, eu já tava desacreditada, eu falei, eu tô cansada. Se eu não arrumar mais isso aqui, eu sei que eu não vou voltar, eu vou fugir pro garimpo. Oh, meu Deus, eu vou fugir pro garimpo. E eu não arrumei esse emprego mesmo, mas eu não quero voltar pra cadeia, não. E aí, ele acreditou em mim, então ele confiou em mim. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata, eu me senti especial. Nas redes sociais da Thalia, a mensagem sempre reforçando a mesma ideia: o crime não compensa. Quer traficar? Quer assaltar? Quer meter o 7? Vai lá, mas depois não chora não. Ai, mas o que eu faço eu sustento. Legal, mas se você continuar vivo, vou te falar uma parada aqui. Um dia você vai querer mudar, um dia você vai querer ser justo, um dia você vai querer seguir sua vida. Mas aí é que você vai colher o que você plantou. Ai, mas agora eu faço tudo certo, tá dando tudo errado. Mas tu plantou, meu patrão. Hoje chegou pra mim uma cadeia de 5 anos. Meu Deus, Thalia, mas tu não vai reclamar, tu não vai... Não, eu plantei, eu tô colhendo. Então é só calar a boquinha e reclamar pra quê? Se eu já fiz, eu vou colher. Ser dias difíceis? Vai ser dias cansativos? Também. Mas o que a gente faz, a gente paga. Se não pagar, não é justo, sabe? Você tem que pagar o que você fez aqui.
Sempre falo para vocês que o crime não compensa. Escute a voz da experiência. Não era a experiência que eu queria passar, mas é a que eu tenho e é que eu falo para vocês que não compensa, não é uma vida, não, isso não é vida. A CLT é muito ruim, não é ruim. Dá o seu melhor, dá o seu esforço, procura outras coisas, tem de tudo para você tentar. Desistir não é uma opção. A maturidade que eu tenho hoje em dia, há um tempo atrás, mudaria minha vida. Mas cá entre nós, tem coisas que a gente tem que passar para poder aprender. Ei, não passa por isso não para poder aprender. Aprende antes de passar. Ex-traficante, reincidente, é agora digital influencer. Thalie recomeçou a vida pelo trabalho. Assim como ela, o Cícero, José, Antônio e várias outras pessoas que passaram pelo sistema prisional tiveram a mudança de vida que precisavam. Ficha técnica. A apresentação e reportagem Tiago Cortes, edição de texto Lana Francis, produção Tiago Cortes e Amanda Araújo, trabalhos técnicos Ítalo Aquino, Vitória Moura e Anderson Souza, coordenação Rádio Defensoria Felipe Medeiros, assessoria de comunicação Celton Ramos, Defensor Público Geral de Roraima, Oleno Matos. Fatos Criminais, o podcast que te explica os caminhos da defesa.